Esse recadinho é para você que quer assistir todos os jogos do Paysandu no Campeonato Brasileiro da Série B e além de assistir Série A, Série B, Série C, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores, filmes, série desenhos e muito mais. Então não perca tempo, assine agora mesmo a TV digital por apenas R$ 24,90 por mês. Olha só não esqueça de pedir seu teste grátis antes de assinar, beleza? Então o número tá aqui na descrição e também tá aqui no rodapé do vídeo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar falando aqui de Campeonato Brasileiro da Série B. Todo mundo sabe que o nosso próximo adversário será a Cadela de Peruca na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes da gente falar sobre o clássico repasse, sobre algumas novidades, sobre contratações, mesmo com a janela de transferência fechada, o Paysandu está de olho no mercado. Tem jogador que já passou pela Série A, está jogando a Série B, que pode pintar no time do Paysandu ainda nessa próxima janela de transferência que abre agora dia 10 de julho. Beleza? Então, galera, antes de começar o vídeo, eu já peço para você deixar aquele like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores do maior do Norte Centro-Oeste do Brasil. Beleza? Nesse vídeo, galera, a gente vai falar sobre contratações, a imprensa paraense dando como favorito a Cadela de Peruca. Também vamos falar aqui do Vilela, ele vai ficar no Paysandu? Já assinou a renovação de contrato? A gente vai trazer nesse vídeo, beleza? Então, galera, vamos falar do jogo de ontem, né? Esse jogo entre Volta Redonda 1, Avaí também 1. É um placar que ajudou o Paysandu? Ajudou, mas seria mais interessante para o Paysandu se o Avaí vencesse fora de casa. O Avaí até saiu na frente no primeiro tempo, mas cedeu o empate no segundo tempo, tá? Mas é um placar que deixou o time do Volta Redonda um pouquinho mais distante do Paysandu. Agora o Volta Redonda tem 4 pontos de vantagem do time do Paysandu. Eu trouxe para vocês aqui a simulação, né, a classificação também da próxima rodada, tá? O Paysandu que enfrenta o nosso pequeno rival, a Cadela de Peruca. Se o Paysandu vencer a Cadela de Peruca de 1-0, o Paysandu sobe algumas posições. Por exemplo, o time sai da 20ª posição para a 17ª posição no campeonato. Como foi empate o jogo do Volta Redonda, mesmo o Paysandu vencendo a Cadela de Peruca, o Paysandu não sai da zona do rebaixamento, tá? Mas o importante é pontuar e conquistar os 3 pontos fora de casa, além de torcer contra Botafogo, Amazonas e Atlético não pontuarem, tá? O Atlético vai pegar o Goiás fora de casa. Eu acho muito difícil o Atlético vencer esse jogo fora de casa, então o Atlético ali vai continuar na lanterna em caso de derrota para o Goiás. Já o Amazonas recebe a equipe do Vila Nova dentro de casa. O Amazonas tem totais possibilidade, grande chance de vencer o Vila Nova que vem numa decadência no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Botafogo de São Paulo enfrenta a Chapecoense dentro de casa. E a gente tem que torcer aí para o Botafogo também não vencer o jogo para não ultrapassar o time do Paysandu. Beleza? Então esses aqui são os jogos da próxima rodada. Então o Paysandu tem que vencer a Cadela de Peruca. A gente não sai da zona ainda, mas pelo menos a gente fica a 1 ou 2 pontos para sair da zona de rebaixamento. Porque o Paysandu vai ter a Ferroviária dentro de casa. Então o Paysandu já vencendo mais esses 2 jogos dentro de casa, porque apesar que o mandante é a Cadela de Peruca, mas o jogo é aqui em Belém. Então o Paysandu vencendo esses 2 próximos jogos, o Paysandu vai dar uma arrancada muito grande no Campeonato Brasileiro da Série B, além do Paysandu sonhar com coisas maiores durante o campeonato, tá bom? Bom, outro jogador que a gente vai falar aqui é sobre o Raul. O Raul pertence ao Atlético Paranaense, um jogador de 28 anos, jogador que tem contrato com o Furacão até dia 31 de dezembro de 2027, um jogador que o Paysandu tentou trazer nessa janela de transferência, mas o jogador recusou a proposta do Paysandu, tá? Porque o time do Atlético Paranaense queria uma compensação financeira. O Atlético Paranaense não vai liberar o jogador de graça, tá? Então, o jogador que perdeu espaço no time do Atlético Paranaense
era titular absoluto no campeonato estadual, mas no campeonato brasileiro da Série B acabou perdendo muito espaço no time do Furacão, tá? Um jogador que não estava sendo nem relacionado nos últimos jogos. A última partida do Raul com a camisa do Atlético Paranaense foi contra a Cadela de Peruca. Ele jogou 12 minutos, mas é um jogador que não está tendo muitas oportunidades com o novo treinador. Falando um pouquinho mais sobre o volante Raul, que também joga de meio-campista. O Raul tem passagem pelo Vasco da Gama, Ceará. Pelo Vasco da Gama, ele jogou do lado do Rossi em 2019. Depois, ele se transferiu para o time do Red Bull Bragantino em 2020, que ele jogou de 2020 a 2024 com a camisa do Massa Bruta, jogando a primeira divisão. E nessa temporada, em 2025, ele se transferiu para o time do Atlético Paranaense, onde ele fez 25 jogos e deu 2 assistências. Como eu falei, ele acabou perdendo espaço no time do Furacão no Campeonato Brasileiro da Série B, mas no estadual ele era titular absoluto. Então, um jogador aí que recebeu proposta do Paysandu, recusou, mas o Paysandu ainda está em cima dele, quer trazer ele para o time do Papão. E aí, torcedor, você acha que seria uma boa contratação para o Paysandu? Na minha opinião, seria uma boa contratação para o time do Paysandu, porque é um jogador que tem experiência, além de jogar Série A, ele também tem experiência em jogar em Série B, tá? Um jogador acima da média para um campeonato brasileiro da Série B. Agora vamos falar aqui do volante Vilela. O volante Vilela, nessa temporada, está sendo um dos principais jogadores do Paysandu, muito diferente da temporada do ano passado. Ano passado, o Vilela era muito criticado pela torcida do Paysandu, chegou até a ser vaiado em alguns jogos com a camisa do Paysandu, porque é um jogador que estava sendo muito irregular no jogo do Paysandu. Hoje não, o Vilela é um dos principais jogadores do Paysandu nessa temporada. A situação do Vilela lembra muito a situação do João Vieira, que em algumas temporadas era um jogador muito criticado, mas mudou da água para o vinho, que nessa temporada está sendo um dos principais jogadores com a camisa do Paysandu. E não é à toa, quando o jogador se destaca, ele começa a receber propostas de outros clubes. Mas como o Paysandu conseguiu convencer o jogador de permanecer aqui na Curuzu, e a diretoria do Paysandu já estuda uma possibilidade de uma renovação de contrato. O Vilela, que tem contrato com o Paysandu até o final da temporada, até o final da Série B desse ano, a diretoria do Paysandu já está correndo atrás de uma renovação até o final de 2026. E aí, torcedor, você era um dos críticos do Vilela ano passado? Eu não vou te mentir. Ano passado eu fui um dos críticos ao Vilela, tá? Porque ele não tá fazendo boas atuações com a camisa do Paysandu. Até prejudicou o time do Paysandu em alguns jogos, sendo expulso, falhando em algumas situações. Mas nessa temporada o Vilela é um dos principais jogadores do time do Paysandu, né? É uma coisa que a gente não entende, né? É um jogador que estava sendo muito irregular na temporada passada, e nessa temporada é um dos principais jogadores do time do Paysandu. Então vamos torcer que a diretoria consiga resolver o mais rápido possível essa renovação de contrato. Ele já falou que ele quer ficar no Paysandu, ele se identificou com a cidade, gosta da cidade, gosta do clube, e agora vamos só aguardar a renovação de contrato com o jogador. Bom, galera, agora vamos falar aqui da imprensa paraense. Ontem eu estava assistindo um programa local aqui de Belém, da O Liberal Esporte, e, cara, eles fizeram alguns comentários ali, cara, que eu achei desnecessário, tá? Desnecessário. Você pode concordar, você pode discordar, fique à vontade, tá? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sua opinião sempre é muito importante, tá? Mas eu, particularmente, eu não concordei com o comentário de alguns comentaristas que estavam comentando sobre o Repá, falando que a Cadela de Peruca é favorito, falando que a Cadela de Peruca tem obrigação de vencer o clássico, tá? Vamos conferir, devo ficar falando, vamos conferir o que eles comentaram sobre o clássico Repá. Capacidade. Então acho que esse é o ponto. Depende muito de como o Remo vai entrar com a intensidade. O Paysandu, cara, para esse jogo, se o Paysandu empata, já é um bom resultado, pensando no campeonato. Pro Paysandu. Vocês concordam, galera? O empate é bom para o Paysandu? Eu discordo. O empate é um
grande resultado. Porque O Remo é um péssimo resultado. Sim, porque se o Paysandu empata, ele empata com o time que tá brigando lá em cima e a tabela considera como um jogo fora e depois o Paysandu tem uma Ferroviária em casa. Cara, respeito a opinião dos colegas aí, mas, cara, a gente vai enfrentar o Real Madrid, a gente vai enfrentar o Barcelona, o Bayern de Munique. Cara, pra mim o empate é péssimo para o Paysandu, cara. Péssimo, péssimo. Que se ele ganha, ele faz 7 pontos em 9 disputados. Já é excelente para um time que tinha 4 até um dia desse. Então, acho que é esse que é o ponto. É claro que para a torcida, até mesmo para os jogadores, a vitória é possível. A vitória é necessária. Mas Até porque é clássico, né? até porque é clássico. Mas se chega aos 45 do segundo tempo, o empate 0-0 ali é pior para o Remo do que para o Paysandu. O Rogério tá falando, estão tentando Aí igualar eu o já não jogo. sei. O Rogério tá falando aqui, estão tentando igualar o jogo que o Remo é muito favorito. Eu acho que o Remo é favorito. Aí eu já não sei se é pior pro Remo do que pro Paysandu, Mataus. O quê? É um Empate? Um empate, é. Oxe, Claro que é. O Remo tá enfrentando um time é que bom pro Remo ganhou só do pegar o Botafogo e Lanterna e Ribeirão. empatar em casa, com mando de campo. Não, eu digo que não. Mano, os caras estão tirando o Paysandu pra merda, cara. Essa é a verdade. Os caras estão tirando o Paysandu pra merda. Pô. Eu tô escutando e não tô acreditando que esses caras estão falando, pô. Sinceramente, cara. Sinceramente. Não é pior, eu digo que é pior pro Paysandu o empate. Não é, João. Oxe, o Paysandu, Pensando em tabela. o Paysandu Mas tá não tem nem perdendo. time. Pensando em tabela. O Paysandu perdeu pro Não tem nem Criciúma. time. O Paysandu perde fora de casa pra quase todo mundo. Sim, mas aí é o seguinte, hoje, por exemplo. O Remo tem que ir lá e ganhar o jogo. Hoje, É isso que o Remo tem que fazer. Hoje, por exemplo, tem o Volta Redonda e Avaí. Ter que ganhar o Paysandu tem também. Mas É lógico, mas se o Remo... Mas o que eu tô falando é o seguinte, o Paysandu precisa, é claro, pontuar, mas ganhar é o essencial, né? Porque olha só, hoje tem um Volta Redonda e Avaí, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Volta Redonda, tá em 16º. Se o Volta Redonda brocar o Avaí, vai a 13, e a diferença já aumenta pra 6 de novo. Mano, mas é um jogo que o Paysandu tá cheio de desfalques. O Remo O também Remo tá. é o favorito, mas o Remo tem um time muito melhor do que o Paysandu. Hoje, time por time, o Remo é muito melhor do que o time. Claro. time E elenco time. também. E acho Sim, que mas elenco também. E eu não tô dizendo que o Remo não é favorito nesse jogo. Eu acho que o Remo é favorito nesse Então jogo. o Remo tem que ganhar o jogo. Pois é, mas eu tô E dizendo se ele que... empatar é ruim. Claro que é ruim, mas pra Mas você acabou de tabela falar é que- pior pro Paysandu. Não é, João. O Paysandu ele tá enfrentando um time que tá Vamos brigando mudar de assunto, na vai. parte de A gente não cima vai- da A gente tabela. não vai te convencer e tu não vai convencer a Imagina que é Paysandu e Goiás. gente. Fora de casa. Um empate Na não é bom pro tabela, na Paysandu? tabela. Que comparação nada a ver, cara. Que comparação nada a ver, cara. Se o Paysandu for lá em Goiânia empatar com o Goiás, não é bom pro Paysandu? Sim, claro. Então, empatar com o Remo, que tá lá em cima, não é bom pro Paysandu? Sim, também. É isso que ele tá Mas, falando. mas a Se é diferença bom pro pode continuar Paysandu, é aumentando. bom pro Remo? É bom pro Mas o Goiás Remo tá empatar muito- em casa com lanterna? Mas a diferença é que o Remo não tá afundado na lanterna. Pô. Não, João. O time não tá dizendo que é bom. Não tá Vai, dizendo João, bora, que é bora. excelente. Outro assunto. Vamos. Bom, tá aí, galera. O comentário do pessoal lá da O Liberal Esporte, tá? Opa. Dê sua opinião aqui nos comentários, galera, se você concorda com eles, se ou não. Eu, particularmente, não concordo com nada que eles falaram, cara. A cadela de peruca não é nada disso, cara. Além disso, que clássico é clássico, cara. Qualquer um pode vencer, tá? A gente só perdeu o título pra eles porque foi nos pênaltis, tá? Mas falar que a cadela de peruca é super favorito para esse clássico, aí não concordo não, tá? Bom, galera, se você curtiu o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanhe tudo o que acontece nos bastidores do maior do Norte e Centro-Oeste do Brasil. E aí, torcedor? Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda ou não concorda? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. Beleza? Então, galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu!